eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Esta é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Tratando-se de vontade do Pai, isto garante salvação para todos. Porque o tempo de Deus é infinito e didático. Não existirá perdidos lá no fim dos tempos. Porque não são apenas um juízo final. Nós teremos diversos ciclos, onde todos serão julgados. Homem profano declara: minha vontade é salvar meu filho das drogas. E ele luta, e ele se sacrifica, e ele termina libertando o filho do vício. E nós perguntamos: se homem profano demonstra tal firmeza, será lícito duvidar da promessa de santificação que domina a vontade de Deus? Eu não admito que alguém supere Deus Pai, e a reencarnação é um caminho seguro, aberto por Ele para que todos aprendam. Porque sem tempo ninguém vai aprender, é preciso tempo. Poderá demorar algum tempo, porque o aprendizado é longo. Mas a reencarnação contribuirá para que a vontade de Deus se cumpra. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Com equipe deste gabarito, o resultado será esplêndido. Tema de hoje será trocando estresse pela vida. Ninguém pode viver sem estresse. Numa dose exagerada, porém, o estresse pode até matar a pessoa. Não nascemos preparados para enfrentar um desgaste incessante. Nosso corpo não suporta a carga continuada de reação que vai minando a resistência das nossas energias. Não esqueçam que pequenino pingo d'água na continuidade faz furo na pedra. Infartos do miocárdio, úlceras gástricas e hipertensão têm sido resultado da exposição prolongada ao estresse. O estado de estresse é reação não específica do organismo. Aquilo que nós chamamos de envelhecimento não é mais do que as cicatrizes do estresse. Sob o aspecto médico, tais cicatrizes podem ser mais do que as rugas na pele. Elas podem ocorrer também nos aspectos químicos e mentais e desandar para danos irreparáveis. Em todos os mamíferos, as glândulas endócrinas produzem hormônios que estimulam as glândulas adrenais. Como consequência, acelera seu ritmo cardíaco e se instala crescente tendência para a transpiração.
A pessoa pode se tornar irritadiça e sofrer de insônia. Essas anormalidades podem persistir mesmo após o desaparecimento dos motivos que criaram o estresse. Porque o sistema de excessivo desgosto é uma resposta orgânica diante de algo anormal. Ninguém está livre desta síndrome. Muita gente afirma que o homem das cavernas não sofria deste mal. Afinal, os nossos ancestrais não tinham preocupações, diz o João dos Anzóis. Eles moravam de graça naquelas grutas e restavam espaços enormes para as suas crianças brincarem. Frutas e verduras por toda parte, sem necessidade de lavrar a terra. Animais em abundância para serem assados e saboreados. Não havia imposto a pagar, nem fiscais para impedir contrabando de caças proibidas. Era mundo paradisíaco, remata o João das Farinhas, lambendo os beiços pela gula despertada. E o João das Farinhas rebata com euforia. Aquele tempo foi o melhor tempo da história. Tudo balela, meus caros. Tudo balela. O estresse vem acompanhando os seres humanos em todos os tempos, martelando o nosso karma. Ninguém se iluda com esta imagem falsa endossada pelo João das Farinhas. O estresse vem acompanhando os viventes desde o surgimento do planeta. Os nossos ancestrais de todos os tempos sofreram pressões, viveram acuados naquele mundo de expiação e provas, que ainda é o nosso planeta, até hoje. O brucutu, quando saía pela manhã em busca da caça, não tinha certeza se retornaria. No dobrar da esquina, ele poderia ser devorado por fera. Essa é a grande verdade, amigos. Consequentemente, dá para imaginarmos que esse nosso antepassado tinha todos os motivos para também sofrer estresse. A insegurança é pressão insuportável. Ele se obrigava a sair da caverna em busca de alimento, é claro. E cada moita representava a ameaça. Estes dias eu escutei pregador na televisão em rede nacional, não esqueçam, negar que os membros da sua igreja sofressem de estresse, porque para eles tudo é vitória, não existe nada que não seja vitória. Senhoras e senhores, eu considero esta afirmação tola e insensata mostra de leviandade explícita. No mundo em que vivemos, alguém negar que o estresse atinja uma pessoa é absoluta falta de bom senso. Agora, quando o sujeito estende essa imunidade para certo grupo, multiplicamos o absurdo por 1000. E este pregador desorientado fica devendo explicações ao seu rebanho. Eu vou contar a história da Bíblia para mostrar o quanto esta criatura está por fora da Bíblia que ele defende com tanto ardor. O profeta Elias orou e pediu chuva aos céus. E o começo da história é este: Elias pedindo chuva, lá no Velho Testamento.
Confiante, ele procurou o rei Acabe e lhe disse: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de bastante chuva. 1 Reis 18, versículo 41. O rei Acabe obedeceu à recomendação do profeta. Confiante, subiu e foi comer e beber para comemorar. Elias subiu ao Monte Carmelo e, encurvado, meteu o rosto entre os joelhos. Depois ele disse ao seu servo: sobe e olha para a banda do mar. 1 Reis 19, versículo 43. O rapaz subiu, olhou e voltou com a notícia: não há nada, nem um pinguinho de umidade. Imaginem vocês a situação do profeta Elias, que já dissera ao rei que havia ruído de bastante chuva. Ele antecipara profeticamente a mudança do tempo. O rei já estava comemorando e nada de chuva. Pois aqui neste ponto é que nós louvamos os méritos de Elias. Ele profetizou no momento que o céu estava limpo de nuvens. O servo do profeta apontou o céu de brigadeiro. E esta contingência torna ainda mais poderoso aquele profeta. Diz a Bíblia: dentro em pouco os céus escureceram, com nuvens e rajadas de vento, e caiu grande chuva. 1 Reis 18, versículo 45. Se os seguidores deste pregador da TV jamais seriam estressados, não restariam dúvidas de que Elias estava imunizado contra este mal. Afinal, ele dera uma coisa verdadeira, uma profecia legítima. Pudera, um profeta daquele gabarito estaria completamente livre de estresse. Principalmente naquele momento de glória, quando a Bíblia diz que a mão de Deus veio sobre ele. Continuaremos falando no assunto para explicar. O Elias não podia sofrer estresse. Veremos em seguida, porque agora nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Você sabia que a maioria das palestras do Getúlio no YouTube 1 ou 2 podem ser acessadas através do site? Após localizar quaisquer das páginas, Getúlio no YouTube 1 ou Getúlio no YouTube 2, você clica num dos títulos e acessa o tema preferido. O meu querido neto Ricardo foi construtor desta ponte. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo, que ajuda na transmissão, eu fico feliz com a audiência. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento aos divulgadores anônimos. Nesta altura pedimos atenção. Este canal está sendo transmitido ao vivo pelo facebook.com/TV Vila Velha. No que me concerne, agradeço a audiência. Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras ficam disponíveis pelo Facebook Live TV Ponta Grossa.
Parabéns ao Fernando e ao Zube. E continuaremos nosso tema trocando estresse pela vida. O céu estava sem nuvens. E Elias falou em ruído de abundante chuva. E depois de expectativa angustiante, a vitória do profeta se tornou ainda maior. E a chuva despencou impetuosa sobre a terra seca. Com tamanho poder que lhe concedeu o Senhor, vocês acham crível que aquele homem de Deus dali a pouco fosse vítima de estresse? Se fosse verdade que os seguidores daquele pregador da TV estão livres do estresse, Elias com certeza não poderia ficar estressado. E o que a lógica nos leva a concluir. Vocês não acham? Pois saibam que a lógica e todos nós estamos errados. Bastou Jezabel ameaçá-lo de morte e o poderoso Elias foi alcançado por estresse, que o tornou vulnerável como coelho diante de uma onça. Como aquela chuva que despencou, o homem de Deus também desabou sobre a terra com estrondo. Elias tremeu apavorado e ficou às portas de uma crise de pânico. O homem de Deus parecia arbusto castigado pelo vendaval. Esquecendo que era protegido de Jeová, Elias fugiu de Jezabel e chegou a Berseba de língua de fora, desamparado e carente. Ele foi ao deserto, diz a Bíblia, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. 1 Reis 19, versículo 4. E este pregador dizendo que aquela turminha dele lá não é passível de receber estresse algum. Basta, gritou Elias, toma minha alma, Senhor. E ele se deitou e dormiu debaixo do zimbro. 1 Reis 19, versículo 5. Alguém que pede a morte só pode estar profundamente estressado, infeliz e descrente. Dá para perceber que profeta da estatura de Elias estava sujeito ao estresse como qualquer mortal, pertença a qualquer religião do mundo. Isto tem sido básico em nossa pregação. Todos estão sujeitos ao estresse. E nós ganhamos o direito de contestar as basófias deste pregador da TV, propagandista de falsas imunidades. Proclamando o corpo fechado dos seus adeptos, ele revelou muita audácia, mas muito pouco bom senso. Eu considero isto o fim da picada. Certos pregadores modernos estão enfatizando vitórias e mais vitórias, é só vitórias. Estão avançando o sinal em termos de interpretação equivocada das Escrituras. Eles esqueceram a recomendação básica de Jesus: no mundo tereis aflições. João 16, versículo 33. Eles querem saber mais do que Jesus. Eles dizem, pelo que nós entendemos, eles querem ter poder maior do que Jesus. Lembremos-nos que tais palavras constituem advertências basilares do nosso Rabi. No mundo tereis aflições. Jesus possuía bom senso, que está faltando neles. Vocês não leram isso na Bíblia, senhores pregadores?
No momento que o mestre aponta a ocorrência de aflições, no mesmo momento entendemos que também sofreremos estresse. Todos os seres humanos, indistintamente, estão sujeitos a este mal. E também há muitas aflições. Elias foi tão estressado que pediu para morrer. E Jesus foi claro: se alguém deseja me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Lucas 9, versículo 23. Muita gente vive dizendo que a cruz de Jesus cobriu todo mundo. Não, não. É o próprio Jesus quem diz: tome a sua cruz e me siga. E, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Lucas 9, versículo 23. Negue-se a si mesmo significa baixar o nosso facho, reconhecer a nossa pequenez, cultivar humildade como prática constante. Esta ideia de determinar o que Deus tem que fazer é a coisa mais falsa que eu já conheci em toda a minha vida. Afinal, quais os nossos méritos para pedir contas ao Senhor? Imaginem se Jesus tivesse dito: eu determino o afastamento deste cálice. Mas ele não disse isso. Toda a história do cristianismo teria mudado de rumo se Jesus determinasse o que Deus deveria fazer. Vocês não acham? Vocês não acham? De minha parte, eu estou de acordo que seja assim. Ninguém se iluda com essas conversinhas mansas que terminam sempre com indicação do número da conta bancária para depósitos. E eles ameaçam com duplo sentido. Veja que você vai se livrar do estresse no momento que contribuir, dizem eles. Nas entrelinhas, eles querem dizer que você não vai se livrar das aflições enquanto não contribuir lá no banco em favor deles. Todos nós estamos sujeitos ao estresse, sem exceções, contribuintes ou não contribuintes, batizados ou não batizados. Esses pregadores da só vitória estão por fora da Bíblia. Vejam o que diz o livro Eclesiastes: tudo é igual para todos, a mesma sorte cabe ao justo e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e àquele que não oferece. Eclesiastes 9, versículo 2. Por este trecho nós vemos que todos os pregadores que prometem mundos e fundos em troca de ofertas estão por fora da Bíblia. Não adianta determinar para que o Criador mude a criação, porque seu abóbora se julga um profeta de Deus. Neste mundo de expiação e provas, todos são confrontados pelos mesmos dilemas e as mesmas perplexidades. O que distingue o mais justo do menos justo é a forma de reagir aos problemas. O que distingue é isto: a maneira de administrar as aflições é que mostra o tamanho das nossas almas. Ninguém se iluda. Jesus também mostrou esta realidade no Evangelho. Porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e também as chuvas descem sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45, palavras de Jesus. O estresse, meus amigos, faz parte da vida. O frio causa estresse. O calor excessivo causa estresse. Tudo nos alcança pela vontade soberana do nosso Deus. Dona Marocas está sofrendo porque a vizinha desrespeitou seu espaço jogando lixo no seu jardim.
A Matilde casou e foi morar com a sogra. Bom, depois dos comerciais, porque agora nós vamos interromper mais um pouquinho o nosso programa, mas depois dos comerciais nós vamos tratar mais ou menos desse assunto. Obrigado. No retorno para o terceiro bloco do programa, o Crispim dos Anjos me abordou. Getúlio, você faz tudo para esconder o inferno, mas a Bíblia sempre o desmente. Carreguei comigo o texto falando do inferno e você vai ver que ele existe. Está lá em Apocalipse. Este beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado em fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10. Não existe dúvida de que o inferno existe, remata Crispim. E eu digo, você está distraído, amigo. Se dito inferno não fosse eterno, por que Deus mandaria o Cordeiro, que é o apelido de Cristo, e os santos anjos para assistir os apenados? Negando a eternidade de penas, onde não caberiam alívios, Crispim. A interpretação espiritualista desmonta esses fracos argumentos. Os ímpios que serão rejeitados no mesmo juízo final dos justos, na mesma hora, não tem nada de 1000 anos depois, não. Conversa, é balela. Eles serão rejeitados juntamente com os justos. Irão para o planeta de provas para a continuidade do aprendizado. O inferno é aquele planeta difícil de viver, lá na frente. Exorcizemos as penas eternas, incompatíveis com o amor de Deus. E naquele lugar de pranto e ranger de dentes, eles terão assistência dos santos anjos e do Cordeiro, como informa o Apocalipse 14, 10. Nós tivemos assistência de figuras maravilhosas que a Bíblia mesmo descreve. Esses são os santos anjos. E o Cristo veio rematar toda esta assistência, mostrando que o Cristo envolve o planeta com a sua presença constante. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema, trocando o estresse pela vida. Como consequência do que dissemos no bloco anterior, os desentendimentos estão fabricando estresse para todas as famílias. Dona Matilde, que nós citamos também, está preocupada com aquele lixo que a vizinha joga no seu terreno. Todos estão sendo filhos da violência, meus amigos, como nós vemos todos os dias em noticiários da televisão. É duro suportar desconfianças, mas isso faz parte do ciclo de evolução em que nos encontramos. Não poderia ser diferente com tanta gente de coração pouco tranquilo e pouco solidário. Em nosso caminho é sinal de que produzirão resultados benéficos. A presença de Deus em nossos caminhos é uma das razões que nós ainda suportemos tantos problemas. Aparentemente, problemas desagradáveis, mas que foram criados para nos ensinar
a afastar as perturbações, aprender a viver. Isto é o que você pensa. Deus não pensa assim. Aquelas pedras em nosso caminho foram colocadas como testes. Tais tropeços se encontram ali para medir a nossa capacidade de resistência ao mal. No mínimo, este martelo batendo em nosso karma vai aguçar a nossa imaginação e nos tornar melhores. Este martelo que nos causa estresse aumentará nossa experiência para futuras lutas. Ninguém esqueça deste aspecto importantíssimo. Tudo que nos chega de cima deverá ser considerado reforço para o aprendizado, embora não entendamos. Nada de registrar o incômodo como represália do Senhor. Deus não manifesta represália nem vingança contra ninguém. Nada de se considerar alguém oprimido. Nada de cara lacrimosa para atrair compaixão dos outros e fazer propaganda pessoal. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Ninguém despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida, mas Ele mesmo faz o curativo. Jó 5, versículos 17 e 18. Cuidado, diz o aviso na porta da repartição, sorria, porque você está sendo filmado. O certo será mostrar tranquilidade no rosto e também no coração. A aceitação da vontade divina é a única maneira de darmos os passos mais largos em nossa evolução. Descontentes e murmuradores reagem mal ao estresse e convivem permanentemente com problemas não resolvidos. A sua mente indisciplinada é um verdadeiro caos. Você poderá não entender a correção divina e repetir a pergunta famosa: por que eu? Tão bonzinho, por que eu? Por que a escolha divina recaiu em mim? Deus sabe por quê, amigo. E Ele é justo e perfeito. E você vai entendê-lo no futuro. Quando assentar a poeira sobre esta prova, que você considera superior à sua culpa, a verdade inteira vai se desenhar. E você vai compreender a justiça da correção divina. O estresse representa a revisão de rumos, espécie de reciclagem, pedido de maior atenção para o nosso procedimento. Nunca esqueça de algo importante. Com as ferramentas que o Criador lhe emprestou, você tem capacidade para reverter qualquer situação. E aqui nós divulgamos uma curiosidade. O Dr. Hans Selye, cujo livro sobre estresse foi traduzido e publicado em 9 idiomas, nos alerta para estranho paradoxo. O estresse também pode produzir sensação agradável. No caso de campeão olímpico, por exemplo, em seu momento de glória, os hormônios do estresse que invadem o atleta, como se tivesse recebido notícia de morte. É a mesma sensação. Explode o cara com notícias boas também, como nós somos atingidos com as notícias más. O que se processa nessas ocasiões é o mesmo dentro do nosso corpo. Endossamos as palavras do médico canadense. Muitos felizardos que ganharam o prêmio maior na loteria não ficariam neste mundo para aproveitá-lo. O sujeito morre da surpresa benéfica. É fora de dúvida que a euforia também causa impacto
em nossas estruturas. Ao receber medalha de ouro numa competição, o júbilo pode ser tão grande que o campeão acaba desencarnando. Vejam que o prazer e a aprovação podem estar tão próximos que acabam produzindo efeitos semelhantes. O Pai Celestial convive com todas estas complicações e elas são utilizadas como gabarito para o nosso progresso. Ele nos entregou o livre-arbítrio para montarmos o quebra-cabeças da nossa evolução. Nós somos responsáveis. Ele sabe que não será benéfico interferir, que cada espírito se conduza no seu ritmo. Se não houvesse livre-arbítrio e uma tartaruga fosse obrigada a correr como cavalo, a tartaruga morreria de estresse, porque ela não tem capacidade do cavalo. Cada macaco vive melhor no seu galho. Será bem mais coerente deixarmos a tartaruga fazer aquilo que é compatível com as suas estruturas. O ser humano imperfeito tem que sofrer as consequências da imperfeição. O respeito pelo livre-arbítrio fará com que todos possamos viver menos estressados. Eu falei a palavra menos para declarar que ninguém pode viver sem estresse. Em pequena porção, sua presença é inevitável. Ele faz parte integrante do nosso existir neste ciclo. No ser humano com o sistema nervoso altamente desenvolvido, não será possível fugir das pressões que chegam até do próprio corpo. O cérebro, o estômago, o fígado, ossos, músculos e todos os demais órgãos do corpo sofrem pelas exigências que produzem estresse. Para mantê-lo na qualidade desejável, não existe fórmula mais adequada do que buscarmos objetivos que nos gratifiquem. Algo prazeroso precisa acontecer que compense toda esta carga de pressões. E dentro desse conceito, a ajuda ao próximo é muito importante e muito eficiente. Nossas vidas obrigatoriamente terão que possuir uma direção. E nesta direção, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com o Dini Carneiro e o Infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. Programas disponíveis no Facebook Live TV Ponta Grossa, juntamente com o Quarta Dimensão. Atingimos o último bloco do programa. O relógio hoje está correndo adoidado, amigos. E não esqueçam das tardes de sexta-feira, a partir das 15h30, quando divulgaremos Evangelho e Bíblia na TV Vila Velha. Para a próxima semana já estamos trabalhando noutro assunto extraído das Escrituras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: trocando estresse pela vida. Eu quero realizar isto. Eu quero produzir aquilo. Eis o melhor espantalho para afastar o estresse. Nós temos que estar constantemente em ação.
Nunca viver aleatoriamente desprovido de sonhos, porque os sonhos alimentam nossas almas. Michel Montaigne, contemporâneo dos barcos à vela, dizia, com acerto, se o navio não tem um porto de destino, de nada adiantará soprarem os ventos. Que adiantaria os ventos se o navio não sabe para onde vai? Todos nós temos de saber para onde estamos caminhando. Surge aqui a propósito um episódio até divertido sobre Albert Einstein. Ele se encontrava num trem de passageiros e o condutor veio ao seu encontro para carimbar a sua passagem. Tinha que jogar o carimbo em cima da passagem e tangê-la. Procurando em todos os bolsos, Einstein não encontrou o dito e abençoado bilhete que adquirira na estação de origem. Começou a ficar nervoso e vexado até diante do chefe de trem. Devo ter perdido este bilhete, disse Einstein. O funcionário da ferrovia completou a abordagem com brandura e respeito, afinal, era uma figura, Einstein era uma figura ilustre. E o chefe de trem lhe disse então, não existe o menor problema, Dr. Einstein. Eu considero até honra para a minha companhia a sua escolha da nossa empresa para a sua locomoção. Este incidente está encerrado. Que o senhor tenha uma boa viagem, Dr. Einstein. Eu não vou incomodá-lo mais. O problema não é bem este, respondeu o cientista ligeiramente ruborizado, com as faces ruborizadas. O problema não é bem este. Sem a passagem, como eu irei saber a cidade onde vou desembarcar? Este, meus amigos, é o problema de muita gente no mundo. Estão faltando roteiros para certos viajantes neste planeta Terra que parece uma nave espacial. O estresse ficaria reduzido se todos mantivessem ideais e propósitos bem claros na mente e no coração. Todos nós deveríamos guardar na memória a estação do nosso desembarque. Definir aonde chegar deve ser prioridade. Enfim, meus caros, ocupar-se é a grande arma que paradoxalmente nos desarma. Vejam o paradoxo. A falta de adaptabilidade sentida pela atual juventude pode se originar na ausência de normas para comportamento. Antigamente, meus amigos, a lealdade aos reis e rainhas formava reservas aguerridas e disciplinadas. As religiões forneciam códigos de moral considerados seguros, todas elas. Muita gente entregou a própria vida na defesa de princípios. Hoje estamos assistindo até a sonegação de determinações superiores e violação de normas eternas. Vou lhes contar um episódio que ocorreu a Lures. Um pregador, diante das câmeras de TV, apontou entre os 10 mandamentos o não matarás, decretado por Jeová. Ele encareceu o código antigo e salientou a confirmação de Jesus ao preceito de Moisés: não matarás.
Para todos os efeitos, aquele pregador foi considerado adepto da não violência e foi elogiado. No dia seguinte, porém, o mesmo pregador exaltou a figura do rei Davi, assassinando Golias. Será que este pregador não percebeu que Golias era figura de carne e osso, filho de Deus, e sofreria a violência como qualquer outra pessoa? Será que ele não percebeu? Só por ter acontecido nas páginas da Bíblia, será que a morte de Golias não foi incluída na proibição do Decálogo? Será que o elogio ao gesto sanguinário de Davi não foi considerado péssimo exemplo para a nossa juventude que se encontra imersa na violência? O não matarás ficou desmoralizado pela palavra leviana de líder religioso, mostrando o crime como vitória e o assassino como herói. É uma contradição que abre os olhos dos rapazes de hoje para a absoluta falta de coerência dos seus líderes. Alguém me disse, Getúlio, são outros tempos, a violência naquela época era permitida. Como resposta direi que não é preocupante aquilo que aconteceu. Não é preocupante aquilo que aconteceu ou acontecia naquele tempo. O que eu condeno é o incentivo ao crime em nossa era. Esqueçamos o passado e se nos atinemos àquilo que está acontecendo hoje. Quando todos os dias nós acordamos escutando a morte de uma mulher pelo marido violento, e nos campos de futebol aquela diversão se transforma em tragédia. O que eu condeno é o incentivo ao crime em nossa era. Um pregador cristão não tem o direito de ficar tecendo elogios a criminosos do passado. Só pelo fato de ser um personagem bíblico, este gesto de Davi é incompatível com o Evangelho. O Evangelho da não violência de Jesus. E deveria receber a absoluta e completa desaprovação dos cristãos. Dentro deste nosso planeta, em todos os níveis, exaltar este aspecto desumano da Bíblia representa desserviço. Será que Jesus ficou satisfeito com aquela figura que se diz salva e que usou a televisão para exaltar o crime? Aquele mesmo Jesus que proclamou no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para vos transformardes em filhos do vosso Pai Celestial. Porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa mereceis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Mateus 5, versículos 43 a 46. Um pregador cristão que se afasta dessas diretrizes formuladas há 2000 anos pelo nosso rabi, está espalhando sementes de joio no trigal. Oxalá os mentores espirituais o inspirem para que mude o discurso, desfazendo este incentivo ao ódio, à violência e ao crime. Para falar de violência já bastam milhões de vozes que já existem por todos os cantos da terra. O mundo está cheio de câmeras e microfones proclamando a convivência conflituosa do bicho-homem. Que os cristãos se dediquem exclusivamente ao doce mistério de proclamar as excelências da caridade, do perdão e do amor. Louvado seja Deus.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, que as bênçãos divinas se derramem pródigas sobre todos e também sobre as suas famílias. Que a paz verdadeira e maravilhosa desça em proveito de todos. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.